Olá, meus queridos. Que bom que estamos juntos para a segunda aula da disciplina de Teologia e Exegese, Literatura Apócrifa. Literatura Apócrifa. Já introduzimos na aula passada um pouco da questão da apocrificidade e de como o intérprete precisa averiguar o texto apócrifo, tendo o mesmo cunho de importância do texto canônico e arremetendo o método a partir da interpretação hermenêutica. Ou seja, se você adota elementos da crítica histórica, da crítica sociológica, da crítica literária, para fazer exegese da literatura canônica, você precisa adotar os mesmos métodos para fazer exegese da literatura apócrifa. Embora nessa disciplina o meu objetivo ainda não é fazer uma averiguação metodológica da exegese, porque isso aí vocês terão posteriormente, quando nós trabalharmos na disciplina de metodologia e exegese do Antigo Testamento. Aí a gente vai trabalhar a questão dos métodos da exegese. Então, aqui nós estamos pegando alguns elementos da metodologia exegética para discutirmos um pouco da literatura apócrifa. E como são várias literaturas apócrifas, tanto do gênero literário apocalíptico, como do gênero demonológico e angelológico e de outros, nós escolhemos o Apocalipse de Moisés para abrirmos essa discussão e, posteriormente, aprofundar com outras literaturas apócrifas, ok? Bem, a aula de hoje, ela vai fazer menção de algumas questões que nós acabamos vendo em algumas outras matérias, principalmente a matéria de demonologia. Porque o Apocalipse de Moisés, ele vai resgatar um pouco dessa linguagem. Para isso, eu vou começar lendo o capítulo 1 do Apocalipse de Moisés, capítulo 1, versículo de número 11, diz assim, ó: Ó tu, animal mau, não tens recebido de estar eles lutando contra quem é feito à imagem de Deus? Por que motivo abriu-se a tua boca? Por que se arreganharam os teus dentes? Por que não considerastes que foste submetido àquele que foi criado à imagem de Deus? Então a fera gritou: Eva, teus lamentos e teu choro não nos atingem. Atingem apenas a ti. Foi somente por causa que se estabeleceu o domínio das feras, porque abriu-se a tua boca para comer do fruto da árvore. O que nós temos aqui, queridos? Nós temos um cenário onde Eva entra em discussão com um animal selvagem. A dona Eva, aqui no texto, ela entra em discussão com um animal selvagem. E é interessante que ela fala com o animal e o animal fala com ela. Ou seja, o retrato da serpente falante em Gênesis 3 destaca dentro da religião judaica um retrato de animais falantes. Não é somente a serpente que fala, é também as feras. E o interessante é que as feras, elas acusam Eva, porque ela
come do fruto que o Criador pediu para que ela não comesse. Então, isso é super interessante. Ou seja, se o Gênesis 3 é uma literatura da mesma época do Apocalipse de Moisés, entre o século 3 a.C., aqueles conceitos traditivos estavam borbulhando, eles estavam em auge, ou seja, alguns grupos judaicos daquela época estavam trabalhando essa ideia de um pecado que adentra na humanidade pelo erro da Eva, uma concepção literalista do pecado relacionado à desobediência, o comer do fruto da árvore do conhecimento, ali no Gênesis, ao ponto da serpente falar com Eva e seduzir Eva a comer do fruto, porque ela seria igual a Deus, teria conhecimento do bem e do mal, e dessa outra besta fera que fala com Eva, acusando Eva de ter aberto a sua boca para ir por um caminho de engano, ir por um caminho de mentira, ir por um caminho de pecado e etc. Ou seja, há uma possibilidade desse texto, ele talvez trazer a tradição do Gênesis 3, que pode ser um texto mais antigo, relacionado a uma produção literária sacerdotal a partir dos sacerdotes repatriados judaítas, aqueles que saíram do cativeiro babilônico, e reconstrói essas narrativas a partir de influências mesopotâmicas, ou temos a possibilidade do Gênesis 3 e do Apocalipse de Moisés serem de épocas semelhantes. Se o Apocalipse de Moisés é uma literatura cristã do primeiro século, ela segue as tradições das literaturas mais antigas, né? Ela segue as tradições das literaturas que estariam dentro da apocrificidade do século 3. Agora, também há a possibilidade do Apocalipse de Moisés ser do século 3 ou do século 2 antes de Cristo, e há uma possibilidade do Gênesis ser da mesma época. Estaríamos falando de textos traditivos de épocas muito semelhantes que tentam dar o sentido da origem do mal no mundo a partir da desobediência de Eva em se deixar ser seduzida pela serpente e após seduzir o seu marido para que o mesmo pudesse comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo qual o Eterno dissera para que eles não viessem comer, né? Estou falando eterno como epíteto do tetragrama, tudo bem? Então vamos lá. A fera, ela também continua falando, ela se direciona. Olha aqui no verso 12. Ó. Sete falou então a fera: cala tua boca e fica em silêncio. Afasta-te da imagem de Deus até o dia do julgamento. Disse então a fera: Sete, eu abandono a imagem de Deus. Fugi, deixando Sete ferido, e refugiou-se na sua toca. Ou seja, teve um diálogo entre o Sete e a besta fera que tinha ferido o Sete, né? Então, é novamente uma ideia dos animais falantes, uma semelhança da serpente que fala do Gênesis 3 com o Apocalipse de Moisés, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. O verso 13 continua trazendo aquela tradição angelológica do Miguel. Diz aqui: Sete então dirigiu-se com sua mãe ao paraíso, lá choraram e suplicaram a Deus que mandasse o seu anjo a fim de conceder-lhe o óleo da misericórdia. E Deus enviou a Sete o arcanjo Miguel, que assim lhe falou: Homem de Deus, não te esgotes em rogos
e súplicas pela árvore da qual flui o óleo para ungir o teu pai Adão. Muito interessante. Aqui nós temos uma árvore agora que flui um óleo específico que poderia ser utilizado para ungir Adão, possivelmente para aliviar as dores que Adão estava sentindo, que é mencionada nos versos anteriores. Né? E aqui o que inicia o diálogo é o Miguel, ou seja, aquelas concepções traditivas dos anjos do período intertestamentário, porque o período intertestamentário traz a maior alusão de concepção angélica, tanto da tradição do Semeasa, como da tradição do Azazel, como da tradição dos 4 anjos que sempre aparece como uma espécie de mensageiros de Yahvé, os quais eu citei na outra aula: Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael. Aí, ó, continuando aqui no verso 15. Eva falou-lhes: escutai todos meus filhos e meus netos. Desejo narrar-vos agora como o inimigo nos seduziu quando guardávamos o paraíso. Cada um de nós cuidava aquela parte que lhe fora confiada por Deus. Eu cuidava da minha parte ao sul e ao oeste. Então o demônio penetrou na área que tocava a Adão, e onde se encontravam os animais de sexo masculino. Bem, aqui a gente já consegue entender que o texto, ele é um texto do século 3 ou do século 1. Por quê? Por causa do uso do termo daimonion, termo demônio. No Antigo Testamento não existe demônio. No Antigo Testamento, o termo demônio, que é um termo que vem do grego daimonion, não foi aplicado. Os judeus do período veterotestamentário, eles não tinham uma concepção demonológica. Eles tinham uma outra concepção. E isso é bem posterior, período pós-exílico. Ou seja, no período pós-exílico, pelas influências do dualismo persa, do zoroatrismo, os conceitos de bem e mal, começa-se a trabalhar o Satã como uma figura opositora de Deus. Porque no período pré-exílico, a concepção era que Javé, ele tinha o poder de efetuar o bem e o mal. Agora, no período pós-exílico, e eu vou colocar abaixo aqui outros vídeos para vocês relembrarem isso, no período pós-exílico nós temos essa nova vertente, nós temos essa nova construção a partir das influências persas e trabalha-se uma nova teologia, uma teologia a partir dos repatriados judaítas, que está muito mais inclinada a essa perspectiva, ou seja, uma perspectiva antagônica do Criador. Se existe um Criador que efetua o bem, tem que existir um antagônico do Criador, ou seja, o Satã entra como figura antagônica de Deus, pelo qual, na teologia pré-exílica, o Satã era só um termo que era traduzido como adversário, não uma personificação do mal. Ok? Bem, isso é muito interessante, porque tanto no judaísmo como posteriormente no cristianismo, existe interpretações hermenêuticas distintas para se definir o Satã. Tá? Ou seja, no judaísmo contemporâneo, o Satã ele passa a ser um instrumento da vontade de Deus. Ou seja, ele é um anjo a serviço de Deus para fazer a vontade de Deus.
mesmo que essa vontade seja interpretada como algo mal diante de algumas pessoas. E a ideia do Satã, que em grego virou Satanás, também é bem complexa, principalmente no cristianismo medieval, se construiu várias questões em cima do Satã, que em grego ficou Satanás, até mesmo o Agostinho, não, o Jerônimo, o São Jerônimo, na sua Bíblia de interpretação latina, ele constrói uma outra concepção demonológica a partir do Lúcifer, que é uma coisa que não existe nem no Antigo nem no Novo Testamento, né? Ou seja, é muito interessante como o texto ele agora começa a inclinar-se às concepções demonológicas. Então, a ideia do demoníaco começa a ser utilizada já na apocrificidade intertestamentária. O demônio, geralmente, ele está vinculado com Satã e é apresentado a partir de uma pirâmide hierárquica, onde Satã está no topo, aí vem os demônios, ou esses demônios às vezes são chamados de anjos de Satã e etc., né? Embora vai se construindo ainda isso no período intertestamentário, no período neotestamentário, já está bem mais fixado a ideia de um Satanás, de um antagônico de Deus, a ideia de possessões demoníacas. O próprio evangelho marciano, o evangelho de Marcos, ele faz vários apontamentos de exorcismo do Rabino Jesus para com esses casos de demônios, né? E isso também não é novo, não dá para se trabalhar essas características de exorcismo como uma espécie de autoridade divina de Jesus, porque o exorcismo já era uma prática do judaísmo intertestamentário. Ou seja, o nosso texto de análise, ele traz várias tradições importantes. Versículo 16 do capítulo 1. Então o demônio dirigiu-se à serpente e disse: Vamos, chega junto a mim. Ou seja, a serpente sendo agora influenciada pelo demônio para enganar a Eva e para enganar Adão. Ou seja, percebe-se a tentativa de se direcionar agora a origem do mal, não ao erro da mulher, mas ao demônio que a influenciou. É redirecionar a origem do mal a partir de um contexto demoníaco. Muito interessante. E, inclusive, existem as outras linhas, né? Que tenta se redirecionar a origem do mal a partir do erro dos anjos. O erro dos anjos que deixaram o lugar celestial para se relacionar com as mulheres, parte da tradição enóquica. Aí aqui nós já temos, parece que uma outra tradição, o erro, a origem do mal do mundo, a entrada do mal no mundo através de uma ação demoníaca que entra na serpente para enganar o ser humano. Ou seja, isso é muito característico do período intertestamentário, tentar explicar a entrada do mal no mundo, né? Pois já é uma coisa que desde a literatura pós-exílica tentou-se desfragmentar a ideia do mal direcionada a Javé e construir uma personificação do mal que pudesse ser antagônica a Javé. Então, essas tradições nós temos aqui também. Apocalipse capítulo 1, verso 17. A serpente em seguida pendurou-se no muro do paraíso, ao chegar a hora em que os anjos de Deus vinham para prestar-lhe adoração. Satanás assumiu a lontra de anjo e louvava a Deus semelhante aos outros anjos. Muito interessante, né? A serpente
ela, em seguida, pendurou-se no muro do paraíso, ao chegar a hora em que os anjos de Deus vinham para prestar-lhe adoração. Olha, lembra muito a questão do Jó, né? E vieram os anjos de Deus e Satanás veio também com eles. Os textos, eles são construídos geralmente com memórias traditivas de outros textos, né? Pode ser que tenha até uma certa influência do conceito satânico em Jó, a literatura jobiana aqui, para dar essa questão. Aí nós temos a menção do Satanás, que assumiu a forma de anjo e louvava a Deus semelhante aos outros anjos. Aí nós temos algo muito semelhante na literatura paulina, neotestamentária canônica, que fala que se Satanás ele se apresentar como um anjo de luz, seja visto como anátema. Essas linguagens, às vezes utilizadas na literatura petrina, joanina, paulina, não é algo que surge do nada, porque é uma linguagem embasada na leitura e nas tradições do contexto judaico daquela época, que tinha fortes referências à apocrificidade intertestamentária, apocalíptica, angélica e demonológica. Avançando mais um pouquinho, capítulo 1, verso 18. Então a serpente voltou-se para mim e disse: Por que Deus? Muito eu lamento por vós. Sois insensatos como os animais. Não vou deixar-vos permanecer no engano. Não. Vem, segue o meu conselho e come. Descobrirás então o verdadeiro valor da árvore. Eu respondi: tenho medo que Deus lance a sua ira sobre mim, da forma como nos ameaçou. Ela retrucou-me: não tenhas medo nenhum. No momento em que provares do fruto, abrir-se-ão os teus olhos, sereis como deuses, tendo o conhecimento do que é bom e do que é mal. Deus sabe que sereis iguais a ele. Ou seja, uma reprodução do Gênesis 3. A partir dessa literatura, ou seja, a Eva descrevendo o ocorrido a partir, né, da sua análise, da sua narrativa, segundo o autor do texto, né, descrevendo a Eva, mencionando como ocorrera as coisas. Então, você percebe fragmentos das narrativas canônicas na narrativa apócrifa e várias outras contextualizações, como a citação de demônios e a citação do Miguel, que tem a ver com a tradição daquela época, ou seja, texto intertestamentário fazendo alusão a tradições antigas e a tradições atuais, angelológicas, demonológicas, para se construir uma outra literatura. Muito interessante. Então, meus queridos, fazendo aqui uma apresentação teológica do conteúdo, para que vocês continuem seguindo as observações aqui abaixo. Bons estudos para vocês, sigam as orientações de tarefa e não deixem acumular as tarefas, ok? Que o Eterno vos abençoe e até a próxima aula.